Muito bem, então vamos receber José Boto ao lado de Pedro Henrique Torre para bater um papo aqui conosco, ao vivo, neste Sport Center. Muita coisa para a gente conversar. Pedro, Boto, sejam muito bem-vindos. Um prazer recebê-los aqui no nosso Sport Center. Um beijo aos dois, boa tarde. Boa tarde, prazer é meu. Tudo bem, Gláucia? Muito boa tarde para você, um beijo, um abraço para o Calçade, um beijo para a Mari também, e muito obrigado também ao José Boto, diretor do Flamengo, por aceitar o nosso convite aqui para participar desse bate-papo que vamos ter aqui sobre esse início ainda de trabalho no Flamengo. Boto, muito obrigado. Eu que agradeço. Muito obrigado aqui por receber a gente no Ninho do Urubu. Estamos aqui, Campo 1 aqui atrás. E queria começar perguntando, estamos dois sofrendo com calor aqui no Rio de Janeiro, hein? Só para dizer, tá bem difícil mesmo, tá bravo. Mas queria falar um pouquinho com você, como é que tem sido esse início de trabalho, conhecimento do futebol brasileiro, enfim, o trabalho no Flamengo, esse período ainda é de adaptação, dá para dizer assim? Obrigado mais uma vez. Num clube como o Flamengo é difícil nós falarmos de adaptação. Nós temos que chegar prontos, não é? É óbvio que há muita coisa, principalmente a dimensão do clube, a relação da imprensa e da torcida com o clube, que é algo que eu não estou habituado. E tem sido as coisas mais difíceis de lidar, têm sido essas, principalmente a forma como vocês, jornalistas, interagem com o clube. É algo que não é normal na Europa. De resto, o trabalho tem sido perfeito e dentro daquilo que nós previamente já tínhamos planeado. Agora, você fala desse convívio mais intenso entre a imprensa e o diretor de futebol do Flamengo, que é bem comum para a gente aqui no futebol brasileiro, para a gente não tem como ser muito diferente. E aí fala-se muito de contratações, tiveram as chegadas, e aí, enfim, possíveis renovações. Publicamente tivemos aí até posicionamento do pai do Gerson, enfim, falando de questões de renovação, valorização salarial. Como é que está essa situação do Gerson especificamente, se você pudesse falar com a gente? Já houve algum tipo de encontro? Porque é algo que preocupa muito a torcida rubro-negra, porque se trata do capitão, um jogador muito identificado com o Flamengo. Lá está, esse é um tipo de pergunta que na Europa não se faz, mas tentando adaptar-me a esta nova realidade e desde que nunca prejudique aquilo que são os interesses do clube. É verdade que chegaram propostas pelo Gerson, que nós recusámos porque achamos que não é o momento de vender. Dizer que tive uma reunião realmente com o pai dele e que aquilo que é importante é que neste momento estamos no mesmo caminho, focados naquilo que interessa para o Flamengo e para o Gerson. Então, Glaucial, agora eu passo o Boto aí para o estúdio, ele está na escuta de vocês, pode responder mais um pouquinho aí, vai ficar mais um tempinho com a gente, então fiquem à vontade. Boa, Pedro. Obrigada, Boto. Mais uma vez um prazer recebê-lo. Obrigada também por nos atender. Você chega aqui ao Brasil, já que você está falando dessa relação até com a imprensa, né? Pelo menos na imprensa, conhecido como alguém que tinha já um trabalho muito amplo com o futebol brasileiro, e eu digo aí de conhecer jogadores brasileiros pelo mundo. E por que o convite, talvez, para não trabalhar no futebol brasileiro não tenha chegado antes? Ou se você já em algum momento da sua carreira pensou em trabalhar por aqui? Os últimos anos, as últimas temporadas, a gente tem bastante estrangeiro trabalhando aqui, os portugueses como treinadores, enfim. Gostaria que você falasse um pouquinho como é que foi, inclusive, esse convite dessa atual diretoria do Flamengo e se antes já havia até essa sua vontade ou até um outro convite para trabalhar por aqui. Eu já tinha expressado, até penso que aqui neste canal, que era um futebol que me seduzia. Porquê? Eu acho que de 3 fatores que nós devemos considerar de importantes no futebol, vocês têm 2 que são fundamentais ao mais alto nível, que é bons jogadores e uma torcida apaixonada. E talvez vos falte um pouco de organização, e quando digo organização, refiro-me também dentro de campo, alguma organização tática, e por isso talvez o sucesso de muitos treinadores portugueses
que até espanta um pouco os portugueses, porque não eram treinadores de uma primeira linha em Portugal. Mas eu já tinha demonstrado, inclusive nesta casa aqui, essa vontade, essa curiosidade de trabalhar no futebol brasileiro. Houve algumas sondagens, nada de concreto. A primeira concreta, e felizmente, foi o Flamengo, um clube desta dimensão. Olá, Boto, boa tarde. Paulo Calçade, nós fizemos um programa juntos durante a pandemia, né? Aqui a gente ouviu o Boto no Bola da Vez, foi muito bacana, para trazer a sua experiência e seu olhar para o futebol brasileiro, que na época do Shakhtar era intimamente ligado, né? E o Shakhtar era uma equipe que sempre recebeu jogadores brasileiros, então, assim, acho que poucos conheciam o futebol brasileiro como o Boto. Porque aqui os jogadores brasileiros participavam muito, né, da campanha do Shakhtar. O que eu queria saber do Zé Boto é o seguinte, como que é a estrutura agora com uma nova diretoria? Então tem um novo presidente, o Boto foi contratado para ser o diretor de futebol do Flamengo. Como é essa estrutura, Boto? Porque eu vejo dois pilares muito importantes no vestiário, o treinador e a sua presença também. O problema no Brasil, isso acontece muito em outras situações, às vezes o treinador fica isolado. Você fala, onde é que está o diretor nessa hora? A voz do diretor é muito importante no vestiário também. Então eu queria saber como é essa estrutura do Flamengo, incluindo o seu cargo hoje em relação a jogadores, aos comandos, a toda a elaboração do que vem de temporada. Como é que as coisas funcionam hoje no Flamengo? Pois foi essa entrevista que tivemos, essa bola da vez, foi muito interessante. Na altura o Shakhtar tinha 14 jogadores brasileiros e como é óbvio, para termos esse número de jogadores brasileiros, ainda por cima jogadores jovens, que muitos deles nem nunca tinham jogado na Série A e que passado 3 meses de serem contratados estavam a jogar na Champions League. Lembro que falámos sobre isso, mas é óbvio que eu tinha e tenho um bom conhecimento do futebol brasileiro, até de algumas questões culturais em relação aos jogadores, por ter lidado muito com os jogadores brasileiros. Em relação à estrutura, a estrutura é simples, é uma estrutura baseada muito naquilo que se faz na Europa. Existe um presidente, que é realmente quem comanda o clube, e que depois delega num diretor para o futebol, pode-se chamar diretor técnico, podem chamar diretor desportivo, aqui é diretor técnico, no nosso caso, que é quem comanda o futebol do clube. A minha visão dessa função é uma visão abrangente que vai muito além da pessoa que contrata e vende jogadores. Muito além disso, é alguém que tenta definir um modelo de jogo para o clube, alguém que interage diariamente com o treinador e com os jogadores, servindo muitas vezes também como conselheiro e também de proteger aquilo que são os interesses do clube, que muitas vezes não são os interesses dos treinadores. Mas de uma forma em que o treinador me ouça por conhecimento, por reconhecer em mim conhecimento sobre o futebol, sobre a parte tática, porque eu também tenho um passado como treinador, e não por uma imposição de cargo. Ou seja, está aqui o diretor e agora tu tens que responder ao diretor. Não é esse o modelo que nós perfilhamos, é um modelo de competências e depois de discussão de tudo o que é o dia-a-dia do futebol e da outra parte, que é a parte estratégica, que vai muito além do dia-a-dia e da época. É assim que nós estamos a funcionar neste momento. Tudo bem, Boto? Boa tarde. Mariana Pereira aqui falando. Quero fugir um pouquinho do futebol masculino do Flamengo, mas eu sei, né, que você, na sua
na sua apresentação, falou que o futebol feminino não é totalmente do seu conhecimento, mas a gente está prestes a receber uma Copa do Mundo feminina aqui no Brasil, né? Em 2027 o Brasil vai ser sede e no fim da temporada passada a gente teve o ex-presidente do Flamengo se colocando contra essa realização do Mundial aqui no Brasil, em que a FIFA queria, na voz, né, do próprio ex-presidente, queria empurrar esse assunto para o Brasil, porque a preocupação dele era com os gramados. O gramado do Maracanã para receber um jogo de menor expressão, segundo ele, da Copa do Mundo Feminina da FIFA. Eu queria saber de você se esse entendimento do Flamengo, ou você, enfim, se já teve essa oportunidade de conversar com o próprio BAP, sobre esse núcleo dentro do Flamengo do futebol feminino. Vocês pretendem, a longo prazo, se inteirar um pouco mais sobre o assunto e não deixar tanto ele, né, terceirizado ali dentro do clube? O Flamengo não conquista título de expressão no futebol feminino há muito tempo. E aqui dentro do Brasil a gente tem um exemplo de case de sucesso, que é o próprio Corinthians. Queria saber de você o seu pensamento, na verdade, sobre o desenvolvimento do futebol feminino. Responder-lhe da seguinte forma. Da mesma forma que eu penso que para tocar o futebol profissional de um clube tem que ser alguém profissional, identificado com o fenómeno, o futebol feminino, para o desenvolvimento do futebol feminino, tem que ser exatamente a mesma coisa. Eu não me sinto capacitado para o fazer, não me sinto capacitado porque não tenho conhecimento sobre quem é que são os melhores técnicos, quem é que são os melhores jogadores, que tipo de modelo de jogo se adapta mais aos jogadores que temos. Não tenho esse conhecimento, por isso é uma área em que eu não interfiro nada. Primeiro ponto. Segundo ponto, o futebol feminino está a ganhar uma expressão mundial muito grande, inclusive na Europa a UEFA obriga todos os times que participam na Champions League a ter futebol feminino ao mais alto nível. Há um desenvolvimento, desde que eu me lembro de existir o futebol feminino, até na qualidade do jogo e na importância, é óbvio que quanto mais importância se dá, mais ele se vai desenvolver. Para um maior desenvolvimento tem que haver pessoas especializadas nisso, naquilo que é a realidade do futebol feminino. E eu não sou essa pessoa neste momento. Pedro, antes de devolver aí para você também, para seguir esse nosso papo, eu vou passar uns números que a gente tem aqui no estúdio. Já logo de início falamos com o Boto a questão dos técnicos portugueses no Brasil. A gente traz desde 2019 quantos técnicos a gente tinha estrangeiros no país e quantos deles eram portugueses. Em 19, 2 estrangeiros e 1 português. Em 20, 7 estrangeiros para 3 portugueses. Em 21, 8 estrangeiros para 2 portugueses. Em 2022, eram 11 estrangeiros para 5 portugueses. O recorte de 2023 é o que chama mais atenção. No total de 15 estrangeiros, 9 treinadores eram portugueses. No ano passado, em 13 de estrangeiros, 6 portugueses. E hoje, em 8 total de estrangeiros, 4 treinadores portugueses. A gente falando da elite do futebol brasileiro, tá? E aí, até para entrar contigo também, Boto, na questão do Filipe Luís, os números dele desde a estreia no Flamengo. 22 jogos, 15 vitórias, 6 empates e 1 derrota apenas. Um aproveitamento de pouco mais de 77%. 38 gols marcados para 12 sofridos e 2 títulos. Esses números com o time principal e sem contar amistosos. Mostramos aí como nos últimos anos, né, veio crescendo. O Boto até cita essa questão do sucesso que os portugueses tiveram aqui no Brasil, talvez muito por conta do que você mesmo disse, né, Boto, dessa falta até de estrutura técnica no trabalho, enfim. Você chega com uma nova diretoria nesse Flamengo e havia nessa transição a dúvida se de fato Filipe Luís ficaria ou não. Você participou até dessa decisão em ficar com o Filipe Luís no cargo como treinador do Flamengo. E aí, se sim, por que a escolha dele, né? Um jovem treinador, a gente viu como impactou muito rapidamente o trabalho dele nesse elenco, mas um cara que, na visão de vocês, também é muito promissor e tinha esse perfil até do que vocês gostam para trabalhar. Gostaria que você explicasse um pouquinho essa relação e essa escolha pela permanência do Filipe. Ainda bem que me dá a oportunidade de falar sobre isso, porque eu acho que quando falei isso fui mal interpretado. E volto a referir,
quando comecei a falar com o BAP sobre a possibilidade de vir para aqui, uma das questões que eu coloquei, porque para mim não faz qualquer sentido eu ser o diretor técnico e não trabalhar com um treinador que eu confie, que tenha a mesma maneira de pensar que eu, não faz qualquer sentido. Isso para mim, é meio caminho andado para o insucesso. Eu pus como condição ter uma voz bem ativa na escolha do treinador. Posso-vos dizer que nessa altura nem o Filipe era treinador do Flamengo, do time principal. E depois, como é óbvio, porque haviam essas conversas, eu segui ao Flamengo de uma forma atenta, estudando não só o elenco, mas estudando também aquilo que o treinador ia dando. E desde muito cedo percebi que, para a realidade do Brasil, ele era muito diferenciado mesmo. Ouvia com muita atenção as coletivas, não é? As coletivas que ele fazia, que dão muitos indicadores para quem ouve com muita atenção sobre os conhecimentos técnico-táticos de um treinador. E quando chegou à altura de termos que tomar uma decisão, tal como o BAP me tinha prometido, passou muita decisão para cima de mim, eu achei por bem, não por feeling, também existia algum feeling, mas por um estudo que já tinha feito dele, de ficar com ele. E hoje, volto a dizer isto, também acho que já disse isto mais que uma vez, o Filipe tem todas as características de um treinador de alto nível. E eu já trabalhei com alguns. E a primeira dessas características é ele ter a noção que tudo aquilo que ele foi como jogador de futebol, e que foi um jogador de altíssimo nível, tem pouco transfer para a profissão que ele tem agora. E quando tu tens isso bem claro na tua mente, é meio caminho andado para te tornares melhor técnico, porque isso vai-te obrigar a estudar, a ser inquieto, a perceber porque é que alguém faz isto e o outro faz aquilo. E ele é realmente alguém muito inquieto, alguém que tem uma sede de conhecimento enorme, e essa, para mim, é a principal característica dos grandes treinadores. Por isso eu dizer que ele vai ser, na minha opinião, ele vai ser o treinador que vai mudar a cara do treinador brasileiro na Europa. Ou seja, a imagem que a Europa tem dos treinadores brasileiros, ele vai ser quem vai mudar. E isto não quer dizer que não existam outros treinadores brasileiros com muita valia, muito conhecimento. Se calhar nunca lhes foi dada, foram oportunidades para o demonstrar. E ele vai virar essa imagem que na Europa se tem do treinador brasileiro. E eu já disse isto um pouco como brincadeira, mas é algo que eu acredito mesmo. O Filipe vai ser quem vai acabar com a hegemonia dos treinadores portugueses aqui no Brasil. Pedro, fica à vontade. Obrigado, Glaucia. Não, doutor, até ia querer que você entrar nesse papo sobre Filipe Luís também, que você destrinchasse mais o trabalho com ele no dia a dia, porque me chama muita atenção que o Filipe sempre o cita quase rotineiramente nas coletivas, assim, não, porque o Boto. Então parece um trabalho muito entrosado de vocês, assim. E aqui no Brasil nós temos questões de diretores, mas nem sempre os diretores têm um conhecimento assim para trocar sobre a parte tática, técnica. Como é que há essa discussão no dia a dia? Como é que se dá essa troca com o Filipe Luís? A primeira vez que falei com o Filipe ao telefone, eu disse, olha, eu tenho uma forma que eu gosto de opinar, há treinadores que não levam a bem, e a resposta dele foi, não, mas eu quero, não quero que me digam sim a tudo. E então o que nós temos é uma discussão saudável sobre várias coisas, desde o elenco às questões táticas, ao próprio jogo, em que
discutimos e acho que isso faz-nos crescer aos dois. E essa foi sempre a relação que eu tive, principalmente no Shakhtar, porque no Shakhtar, no Benfica, eu não tinha responsabilidade sobre a escolha do treinador, mas no Shakhtar tinha, e trabalhei com o Paulo Fonseca, com o Luís Castro e com o Roberto De Zerbi, que é hoje um treinador que serve de modelo e de inspiração a muitos treinadores. E o Filipe não é diferente. E com todos eles eu tive essa abertura de opinar, de dar a minha opinião, de chamar a atenção para isto ou para aquilo, ouvir a explicação, porque você, quando tem que dar uma explicação sobre o que faz, é também um exercício de crescimento. Sim. E o Filipe tem isso muito bem presente nele. E, para dizer, temos uma relação excelente a nível profissional. Aí, perdão, aí para chegar um pouco mais nessa questão do Filipe Luís, você elogiou bastante, falando que ele pode, enfim, ser a nova cara do treinador brasileiro, especialmente em nível europeu. E aí o torcedor do Flamengo sempre brinca bastante. Mas isso me preocupa, porque daqui a pouco pode vir alguém da Europa e querer pescar o Filipe Luís. Aí eu te pergunto, como é que o Flamengo pode se preparar para isso? Que o Filipe Luís, enfim, saia do Flamengo ou não saia, mas se sair daqui a 3 anos que seja, como é que o Flamengo pode se preparar a isso, estruturando de repente a base, formar um novo treinador? Como é que está essa reformulação da base também, estruturar todo o departamento de futebol, modelo de jogo, enfim, como é que está se dando essa participação, que tem até a participação do Filipe Luís, enfim, como é que o clube planeja isso para se preparar também? Aquilo que eu posso dizer é que o Flamengo tem um ADN, um DNA, não é? DNA. que deve ter, não é? Que basta olhar quem é que foram os jogadores, os ídolos do Flamengo, como é que o Flamengo passou a ser conhecido na Europa, pela sua forma de jogar, um jogo ofensivo, um jogo dominante, uma equipa que propõe, que nunca especula, não é? Agarrar nisso, colocar as coisas modernas do futebol, porque não há volta a dar, que tem que se colocar algumas questões táticas que são se calhar mais chatas para quem vê o espetáculo, mas que não há volta a dar, que tem que se colocar. E criar a partir disso um perfil e um modelo Flamengo, que encarna muito naquilo que o Filipe quer para a sua equipa. Tendo isto bem definido, depois a mudança de treinador, os elencos, é tudo mais fácil. E eu tive essa grata experiência no Shakhtar de nós mudávamos de treinador, mas não mudávamos o modelo, nem o estilo, nem o perfil do jogador. Isto tem muitas vantagens. Tem as vantagens da equipa seguir sempre jogando da mesma forma, tem as vantagens de não chegar um treinador e dizer eu não gosto de 20 jogadores destes e quero mais 20, com todos os custos que isso tem, porque existe uma maneira de jogar e os treinadores são escolhidos para essa maneira de jogar. Eu no Shakhtar trabalhei com o Paulo Fonseca, Luís Castro e De Zerbi. Se vocês analisarem, não sendo exatamente iguais, são treinadores que têm um estilo de jogar semelhante. Claro que quando eles chegavam, não pediam jogadores para o elenco. Aquele elenco servia-lhes também. Depois há coisas pontuais que se mudam e que se ajustam a algumas coisas que o treinador quer. Dar-vos um exemplo, eu acho que nós devemos de falar de futebol na televisão, porque isso ajuda. Dar-vos um exemplo. O Luís Castro, que era um treinador em Portugal e depois no Shakhtar, que gostava de ter a bola, que propunha o jogo, que tínhamos muita posse de bola, muita paciência. Ele gostava de fazer isso no meio-campo adversário. O De Zerbi, exatamente a mesma coisa, mas no seu meio-campo. Para quê? Para atrair a pressão e depois ter espaço para atacar. O que é que isso mudava? Mudava, por exemplo, o perfil dos pontas. Com o Luís Castro eram pontas mais que conseguiam, como nós dizemos em Portugal, não sei se vocês usam essa terminologia, desembrulhar em espaços muito reduzidos.
Com o De Zerbi eram mais verticais, mais rápidos, mais velozes. Porquê? Porque ele queria criar esse espaço e aproveitá-lo com eles. O modelo de jogo era exatamente o mesmo. O que é que mudou? Tivemos que fazer alguns ajustes nos pontas. Não é? Enquanto no tempo do Luís Castro, um jogador como o Marlos, que depois aqui no Brasil acho que ainda jogou aqui no Atlético Paranaense. Um jogador como o Marlos, que é um jogador com uma técnica incrível, capaz de, em espaços muito reduzidos, descobrir os espaços, com o De Zerbi já não tinha tanta preponderância. E então eram pequenos, mas são pequenos ajustes, lá está. Você faz de ano para ano 2, 3 contratações sem grandes revoluções e sem gastos. Essa é a ideia que nós temos também para o Flamengo. Felizmente o Filipe tem esse modelo de jogo. Quem vier a seguir ao Filipe vai ter um modelo de jogo parecido. Em relação aos torcedores do Flamengo, não estejam preocupados, nem eu nem o Filipe estamos preocupados com isso. Estamos preocupados em dar alegrias à torcida, em vermos as pessoas felizes como temos visto nestes últimos jogos, não só pelos resultados, mas também pela forma como os conseguimos. Agora, só mais uma antes de devolver para o pessoal lá no estúdio, a questão até do perfil de contratações, porque muito se bateu na tecla, até a Glaucia falou, questão de scout. Você trouxe o Juninho, tem também o Danilo, falou-se muito em Jorginho também, mas o perfil de uma próxima janela, a janela ainda não fechou, faltam 10 dias, se eu não me engano. Faltam uns dias, infelizmente. Se para uma próxima janela o perfil já vai ser diferente, o scout mudando, enfim, você é mais tempo no clube, como é que você imagina que o trabalho na janela do Flamengo vai ser diante de tudo isso? Eu, quando me sentei pela primeira vez com o Filipe, dissecámos o elenco de alto a baixo e de baixo para cima e de todas as maneiras efetivas. E achámos que este elenco ainda tem muito para dar. Colocado numa outra maneira de jogar, acho que vai ter margem para evoluir, embora sejam jogadores que já ganharam tudo, que têm uma carreira mais que feita. Mas colocando eles num modelo diferente de jogo, acho que podemos extrair mais deles. Essa foi a nossa grande ideia. Então a grande preocupação na janela foi manter este elenco, ou seja, manter aqueles jogadores que nós achávamos fundamentais manter. E não foi fácil. Parece que nós tivemos uma janela tranquila, em que trouxemos 2 jogadores, mas não foi fácil manter muitos destes jogadores. Houve muitas abordagens, muitas ofertas oficiais sobre muitos dos nossos jogadores. Felizmente, na imprensa só vazaram 2 ou 3. É um bom trabalho nosso aqui também. Mas conseguimos convencer os jogadores a ficarem e a fazerem mais história ainda, ou fazerem história pelo Flamengo. Essa foi o grande objetivo da janela. Depois foi colocar ali um pouco mais de qualidade, ou por exemplo, no caso do avançado, ter um avançado com características diferentes das do Pedro, que permitisse a equipa ter algumas nuances táticas contra alguns adversários e dar alguma estabilidade cá atrás, com a saída do Fabrício, com um jogador que dispensa apresentações, não é? Por onde passou, pelo que ganhou, por aquilo que entrega, não só dentro de campo, mas fora de campo. Foram 2 contratações cirúrgicas e feitas com plena consciência daquilo que precisávamos. Depois, se elas dão certo ou não, isso eu não conheço nenhum clube do mundo que acerte todas. Mas foram feitas com objetivos bem delineados. Glaucia, devolvo para você aí no estúdio. Vamos lá, Calçade. Boto, eu vejo mudanças com o Filipe desde o ano passado, mas esse ano as coisas se acentuam.
mudança de um Flamengo mais ativo, um Flamengo mais pressionante na saída de bola do adversário, porque é um Flamengo que joga, né, subindo, aproximando os zagueiros, então se não pressionar, vai correr para trás o tempo todo. Uma preocupação nos jogadores de ter mais movimento durante os jogos, às vezes dava uma acomodada aqui, uma acomodada lá, né, e o futebol não permite isso. Agora, praticar esse jogo no Brasil com... Tudo é continental aqui, né? Até o estadual virou um campeonato continental. Vai jogar em Manaus. São viagens que no continente europeu você vai de Londres a Moscou. Aqui você não sai do Brasil. Exatamente. Então, tem características, o calor, as distâncias, o calendário que não te permite uma semana para se aprimorar. Agora a gente vem para uma discussão também de gramados sintéticos. Então, diante desse cenário, como manter a qualidade, como manter a postura, como manter esse DNA ativo o tempo todo, com tantos fatores tentando atrapalhar. Quer dizer, como é que você, agora vivendo isso no dia a dia, com o Felipe Luiz, como é que vocês conversam e estão bolando? Eu acho que o primeiro deles os nossos elencos no Brasil são muito maiores do que muitos clubes europeus, né? Para poder aguentar e suportar tudo isso. Com todos os problemas que isso traz também, porque a qualidade de treino nunca é boa quando se tem muitos jogadores. Sempre foi algo que me fascinou do ponto de vista de tentar perceber, porque existem dois tipos de treino, não é? Existe o treino aquisitivo e depois existe um treino de recuperação. E quando se joga esta quantidade de jogos, a maior parte do treino é um treino de recuperação. Não é? É um treino que não tem nada de aquisitivo a nível tático, físico, técnico. Eu acho que o grande segredo é conseguir, no treino de recuperação, pôr alguma coisa de aquisitivo. Eu acho que esse tem sido o segredo de alguns treinadores portugueses, porque eu sei a forma como se treina e como se pensa o treino em Portugal, mas o Filipe está muito ciente disso e muito, como dizer, muito dentro, ou seja, foi uma surpresa para mim, ele já era algo que ele estava completamente despertado e a estudar e a perceber como fazer. Eu penso que esse é o grande segredo, é num calendário tão grande, em que se calhar 60% dos treinos são treinos de recuperação, é colocar nessa recuperação alguma coisa de aquisitivo do ponto de vista tático e do ponto de vista do entendimento do nosso jogo. Depois, como é óbvio, é muito importante que os próprios jogadores tenham esse cuidado na alimentação, no sono, porque isso depois faz a diferença no final de tantos jogos. Isso são coisas que acabam por fazer a diferença. Por isso, muitas vezes, quando o Filipe diz, foi algo que foi muito discutido aqui internamente, era este estadual, nós não iríamos estourar nenhum jogador, independentemente dos resultados. Felizmente as coisas têm corrido muito bem, mas acreditem que mesmo que se não tivessem corrido tão bem, nós não estouraríamos nenhum jogador neste estadual, porque o nosso objetivo é o Campeonato Brasileiro e depois a Libertadores, e ainda temos um Super Mundial no meio do ano. Mas eu acho que o grande segredo dos treinadores portugueses é terem percebido a forma de dar alguma aquisição tática, seja ela qual for, porque são treinadores completamente diferentes, o Jesus do Abel ou do Arthur Jorge, mas dar colocar na recuperação alguma coisa de aquisição de novos conhecimentos ou até de estabilização dos conhecimentos já adquiridos. Boto, tudo bem? Vou fazer mais uma para você. Agora que você está experimentando, né, de fato, o calendário, percebendo, assistindo as partidas ainda de campeonato estadual,
Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, Libertadores, Super Mundial. Olhando para dentro do elenco do Flamengo e o que vocês têm de perspectiva de mercado ainda, de aquisições, contratações, e olhando os principais rivais, nível nacional e também continental, pensando em Libertadores, né? O Botafogo apresentando, ou perto de apresentar treinador só agora, o Palmeiras também usando o campeonato estadual para fazer movimentações, com dificuldades na janela. Você entende que o Flamengo tem muita condição de brigar na frente de todas essas competições para conquistar título? É óbvio que sim, que consideramos isso. Senão teríamos tido um mercado um pouco mais ativo. Embora toda a gente saiba que houve algumas dificuldades, existiam algumas dificuldades financeiras que não nos permitiam fazer loucuras, mas permitiam-nos fazer outro tipo de movimentos se nós achássemos que este elenco não nos desse garantias para estarmos a competir, não estou a dizer que vamos ganhar, mas competir para ganhar em todas essas frentes. Sabendo também que existe uma janela do meio do ano e ainda existe uma janela antes do Super Mundial que nos vai permitir fazer algumas correções se elas tiverem que ser feitas. Ou, seguramente que as vamos fazer, alguns adicionamentos que nós já estamos a pensar para a segunda parte da temporada. E vamos fazer, de certeza, alguns adicionamentos de coisas que nós já identificamos que podemos melhorar, porque uma das características que o Filipe tem e eu tenho é, assim que acaba o jogo, aquele jogo já passou. Tinha acabado a Copa e já estávamos a conversar sobre o próximo. E isso é uma característica de quem gosta de ganhar e enquanto toda a gente estava a festejar, e bem, que se deve festejar, nós já estávamos a pensar o que é que podíamos fazer ou adicionar para o time ser melhor. E isso são conversas que nós temos diariamente, temos bem presente o que é que podemos melhorar no time e seguramente o vamos fazer nessas duas janelas que vamos ter. Boto, você chega ao futebol brasileiro no momento em que o mercado por aqui está bem inflacionado, né? Muitos clubes investindo alto, investindo pesado. Houve uma época em que o Flamengo era o que tinha esse poder aquisitivo maior e por isso dominou durante algumas temporadas, mas hoje não. Hoje outros clubes também com esse poder aquisitivo muito forte. E aí eu gostaria de saber como isso acaba acirrando também o mercado e até numa questão se há um limite, há um teto para isso de investimento. Se fala muito na questão de fair play financeiro a cada grande contratação que chega no Brasil. Então também gostaria de te ouvir dessa visão até do mercado brasileiro hoje, com grandes nomes, com grandes jogadores vindo, com um investimento muito pesado e até no que se pensa nisso. Se há um limite, fair play financeiro, o que é a tua visão nesse mercado também? Por aquilo que eu percebo, não existe um fair play financeiro. Nós temos alguns clubes que nos devem dinheiro e não pagam. Isso na Europa é impossível, porque nós fazíamos uma queixa à UEFA e, passado 3 meses, havia um transfer ban. Eu acho que no Brasil tem que se pensar isso, porque não se pode concorrer com concorrência desleal, não é? Não se pode concorrer com nós termos os salários todos em dia, termos as nossas contas todas em dia, contra oponentes, seja lá em que área for, não é? Ou qualquer área da sociedade, a concorrência desleal não é saudável. Eu acho que isso é algo que a Federação Brasileira tem que pensar, é punir mais quem não paga, porque lá está, para um europeu isto não faz muito sentido, eu ter que estar a concorrer contra clubes que não me pagam os jogadores que já deviam ter pago, não é? Porque isso na Europa é impossível. E ver esses clubes continuarem a contratar jogadores sem qualquer tipo de sanção. Mas pronto, isso é um problema que tem que ser a Federação Brasileira, não sei, o Ministério do Desporto, não sei, alguém a fazer isso, não o Flamengo. O Flamengo é muito penalizado pelo aquilo que eu percebi desde que aqui cheguei com situações dessas.
Mas lá está, nós tínhamos clubes europeus que não nos pagavam, já fizemos queixa e esses clubes, se não nos pagarem, em um mês vão ter transfer bans. E ninguém quer ter um transfer ban, porque é justo, se você não tem dinheiro para pagar a alguém, também não pode ter dinheiro para comprar jogadores. E é isso que se passa na Europa e que se devia passar aqui. Eu perdi-me um pouco até na pergunta agora, mas essa concorrência desleal não é saudável. Agora, é saudável trazer estes jogadores como o Neymar, como o Danilo, nós, porque isso põe os olhos do mundo na Liga Brasileira. Eu lembro-me de há uns anos o Jesus deu uma entrevista em Portugal, que foi muito alvo de chacota lá em Portugal, dizendo que a Liga Brasileira era mais competitiva que a Premier League. E eu, sem estar aqui, estando lá na Europa, concordei muito com ele, porque a Liga é competitiva, não há nenhuma liga no mundo onde 7 equipas podem ganhar o título, não há nenhuma liga no mundo com uma torcida tão alegre, ou depois também vira ao contrário, mas é um espetáculo bonito, é um espetáculo que eu acho que era vendável para a Europa. Precisavam de melhorar algumas coisas, como a qualidade dos gramados, porque para quem está a ver na televisão não é agradável ver um jogo com um gramado todo esburacado ou com um campo sintético, não é a mesma coisa, e isso afeta o espetáculo televisivo, mas as condições que a Série A tem a nível de jogadores, a nível de torcida, a nível de competitividade, não ficam nada a dever à Premier League e seria um produto bem interessante, de certeza, para os europeus comprarem e verem. Em Portugal nós já compramos muito, já o consumimos muito por culpa dos treinadores portugueses, mas é comum muita gente estar acordada à meia-noite em Portugal para ver um Palmeiras-Flamengo ou um jogo destes, porque é realmente um espetáculo interessante. Melhorar a qualidade dos gramados, acho que fazia todo o sentido. E agora, com estes jogadores jogadores com um nome muito grande na Europa, acho que é uma altura boa para se vender o espetáculo para a Europa. Só para não perder aí também o gancho, né? O Calçade já vai fazer mais uma pergunta, mas você está falando de qualidade dos gramados também impactando aí o espetáculo. Muitos jogadores em um movimento que ganhou mais força hoje falando dos gramados sintéticos contra o gramado sintético. Eu gostaria de saber como vocês aí do Flamengo estão acompanhando e se até compactuam com essa reclamação dos jogadores, né? Vamos colocar essa reclamação entre aspas, mas compactuam com essa postura dos jogadores, acho que fica melhor assim, em relação ao gramado sintético. Bem, eu não posso tomar uma posição oficial do Flamengo, porque não conversamos sobre isso. Posso dar a minha opinião em relação ao que se passa na Europa. Na Europa é proibido as ligas profissionais atuarem em gramados sintéticos. No máximo híbridos, que me parece até uma boa solução, porque são gramados bem interessantes, onde se pode jogar um bom futebol, com menos impacto em lesões, principalmente a nível do joelho. Não vou entrar no mérito ou demérito de quem tem, porque quem tem deverá ter as suas razões para o ter. Pensarem que vocês importam tanta coisa da Europa, importem essas coisas boas, como fazerem os jogos todos. Acho que a nível do espetáculo, a nível da qualidade de jogo, jogar em gramado natural nada tem a ver com gramado sintético. O Boto, pensando assim, no presente, mas também no futuro do Flamengo, e no teu cargo, e na tua experiência de olhar para o futebol brasileiro, detectar talentos, como é que vai ficar a captação de talentos do Flamengo? Porque existe aquele talento que você traz para jogar no time principal, esse é um. E existe aquele talento que você identifica como um grande futuro e o Flamengo, com seu poder, seu tamanho, seu poder de atrair jogadores e também o poder econômico, pode ter uma
um orçamento para contratar jogadores para a base e desenvolvê-los para o time principal ou mercado internacional. Existe um plano para isso? Existe um plano de reestruturação da base, pensar mais no perfil do jogador, pensar mais no jogador do que em resultados, porque muitas vezes os resultados na base são enganadores. Para mim o resultado na base é, por exemplo, o trabalho que o Benfica fez, que a partir de 2015-16 começou a colocar jogadores vindos da base na equipa principal e a vendê-los por cifras enormes. Esse, para mim, é o trabalho da base, é colocar jogadores no time principal. E há um plano para isso, há um plano para sermos mais ativos, principalmente aqui na zona do Rio de Janeiro, de tentarmos captar os melhores jogadores do Rio de Janeiro, e depois um plano também para termos alguns talentos que são detectados de uma forma precoce, muito à semelhança do que fazíamos no Shakhtar, que era não deixávamos os jogadores, nós comprávamos os jogadores sem deixá-los ir às primeiras equipas aqui no Brasil, porque sabíamos que a partir do momento que fizessem um minuto na Série A, o preço disparava, não é? Então nós antecipávamos e íamos buscar um pouco isso, principalmente aqui em toda a América do Sul, respeitando todas as regras da FIFA, como é óbvio, mas há aqui se calhar uma janela de oportunidade em jogadores entre os 18 e os 20 que podem jogar na equipa de sub-20 como jogadores de especial talento para serem desenvolvidos ou acabar de serem desenvolvidos aqui. Esse é algo que nós ainda estamos a trabalhar, a base ainda é algo que estamos a trabalhar de uma forma quase diária e muito afincadamente, até afinarmos e arranjarmos aqui aquilo que nós achamos que é o ideal para um clube como o Flamengo. Pedro, já devolvendo aí para você também, que sei que a gente já até estendeu um pouquinho do que a gente podia nesse bate-papo ótimo com o Boto, e não para a gente também já caminhar para o encerramento aí. Caixinha, vai pagar a caixinha. Vai pagar a caixinha. Exatamente. Estender o papo foi bom, foi muito bom, mas só fazer uma última, e aproveitando que o Boto estava falando aqui sobre a base e tudo mais. Agora, recentemente, o Flamengo teve a questão da negociação com o Lohan, que foi para o CSKA, mas não foi. Ficou naquele meio do caminho ali, o clube até soltou uma nota oficial. Queria que você pudesse falar um pouquinho sobre a situação. E o Lohan, ele, enfim, fica na base, volta para o profissional, depende do Felipe Luiz. Como é que fica a situação dele agora, que sempre foi tratado como, enfim, uma grande joia, como a gente diz. Explicar aqui um pouco a situação do Lohan. Eu, quando chego aqui, já tinha muitas informações sobre o Lohan, porque era um jogador bem conhecido na Europa, como, lá está, um talento de grande qualidade. Havia já, por parte de todo o entorno dele, uma vontade de o vender, e da minha parte não havia essa vontade tão grande de o vender, mas de tentar uma forma de o desenvolver, sabendo que o espaço no sub-20 se calhar é pequeno para ele, mas que ainda não está preparado de forma alguma para estar no profissional. Foi proposto isso, não foi aceito na altura. Agora que as negociações, ou seja, que a possível transferência parou, não por culpa do Flamengo, eu vou tomar as rédeas do Lohan e agora vai fazer à minha maneira. Que seria? Quer tentar recuperá-lo, colocá-lo num contexto de crescimento bom para ele, tentar retirar alguma da pressão que se calhar é posta aqui no Rio de Janeiro em cima dele e dar-lhe minutos de jogo num contexto ideal para ele, mas sem a pressão que o Flamengo tem, tentar recuperá-lo, tentar que ele ponha para fora todo o talento que ele tem e ser depois, se calhar em junho ou julho, ou se calhar para a próxima temporada,
mais um elemento de grande valia à disposição do treinador aqui, na equipa principal. Maravilha. Boto, agradeço demais pela sua presença aqui no Sport Center. Estendeu bastante do tempo aqui, mas foi um papo ótimo, muito esclarecedor, agradeço bastante. E Glaucia, aqui, se vocês quiserem só fazer o agradecimento ao Boto também, por esse papo excelente que tivemos aqui no Sport Center. Sem dúvidas, Pedro. Quando o papo é bom, estende. Não tem jeito, não tem como cumprir a meta. Mas, Boto, mais uma vez, muito obrigada. Um prazer enorme recebê-lo aqui. Obrigada por esse bate-papo e a gente também sempre à disposição. Agradecer aí aos companheiros também de comunicação do Flamengo que permitiram esse encontro. Um grande abraço para você e sucesso aí na caminhada. Obrigado. Obrigado a todos. Obrigado ao Paulo. E foi bom revê-lo. E foi um prazer estar aqui também a falar de futebol. Quando a conversa é sobre futebol, é sempre boa. Bom, Pedro, obrigada mais uma vez também, amigo, por conduzir esse papo e estar conosco aqui no nosso Sport Center, trazendo José Boto para bater um papo ao vivo e exclusivo com a gente.